Esta semana, 2 projetos avançaram na Câmara dos Deputados. Um aumenta de 60% para 80% o tempo mínimo de pena para condenados por crimes hediondos. O outro propõe a castração química para estupradores. O autor dos projetos é o deputado federal por Alagoas, Alfredo Gaspar, que eu recebo aqui no estúdio do Fique Alerta com muito prazer. Deputado, pode vir, boa tarde, bem-vindo. Satisfação grande. Prazer recebê-lo aqui. Deputado, esses projetos aí que todo mundo clama nas ruas, né, são iniciativas suas. E a gente quer saber, o projeto aprovado no plenário aumenta de 60% para 80% o tempo mínimo dessa pena para condenados por crimes hediondos. Essa medida atinge crimes como feminicídio, estupro e latrocínio. O senhor acredita que esse projeto realmente ele pode reduzir essa reincidência que tanto atinge a população, o povo brasileiro? Boa tarde mais uma vez, bem-vindo. Boa tarde a todos os telespectadores. Com a minha experiência de vida como promotor criminal, combati muito homicídio. Como chefe do Ministério Público, como secretário de Segurança Pública, uma das maiores frustrações, Douglas, é colocar na cadeia um criminoso e ele conseguir a liberdade logo em seguida. Hoje, os crimes mais graves são listados como crime hediondos: homicídio, morte de mulher, que é o feminicídio, sequestro, estupro, tráfico de drogas. Foi que eu pensei, vamos deixar o bandido mais tempo preso. Como é que a gente faz isso? Impedindo que ele progrida de regime. Hoje, o autor de um crime hediondo, o crime mais grave que tem, se ele for condenado, por exemplo, a 10 anos, ele consegue progredir de regime e ir mais cedo para casa após cumprir 4 anos, que seria 40%. Eu dupliquei isso aí e foi aprovado no plenário da Câmara. Ele vai sair se cumprir dos 10, 8 anos. Ou seja, bandido de crime grave vai passar mais tempo preso na cadeia. Esse é o objetivo. Deputado, sobre a castração, o projeto de castração que trata desse tema, né, castração química, como é que seria aplicada essa exigência para estupradores? Haveria avaliação médica ou seria uma avaliação automática ou aconteceria logo, imediatamente, a história fosse lá comprovada? Oficialmente, existe no Brasil 80 mil estupros por ano. Estamos perdendo essa guerra. E a maioria desses casos diz respeito à reincidência. Ou seja, o elemento é preso, volta para as ruas e comete de novo o crime. E, infelizmente, também a maioria desses casos ocorre dentro de casa, pelo pai, avô, irmão, padrasto, tio, amigo. Então, nesse ambiente, o Estado não consegue interferir. O que foi que nós pensamos? O que é que o mundo tem feito? Tem proposto alternativas para dar uma camada maior de proteção. É assim nos Estados Unidos, na Alemanha, na Argentina. É o que? A castração química. Você é preso. Hoje, se você for preso por estupro, o estupro a pena começa em 6 anos, 2 anos e meio você consegue a liberdade. Foi o que eu fiz. Tudo bem, vamos aumentar as penas, foram aumentadas as penas mínimas, mas para você conseguir a liberdade, você tem que se submeter a um tratamento químico. O que é esse tratamento químico? É uma injeção ou ingestão de medicamento já liberado pelo Brasil para que a pessoa, o condenado por crime sexual, perca o desejo sexual. Isso só aconteceria quando tudo fosse verdadeiramente comprovado. Só para depois não cometermos também injustiça. Ele vai ter, o autor do crime, o condenado, vai ter a opção de cumprir a pena toda ou conseguir a progressão do regime se aceitar essa medicação. Se essa castração significa perder o desejo sexual. Não resolve 100% dos casos, mas diminui bastante a reincidência. E é isso que nós temos que fazer. Temos que buscar fórmulas de diminuir essa tragédia que acaba com a vida de tanta gente. Quando o senhor conversa com seus pares lá em Brasília, deputados, o que é que eles acham disso? Porque há um clamor muito grande nas ruas.
Como é que o senhor pensa num projeto desse? O senhor é provocado nas ruas, o senhor tem suas redes sociais, as pessoas mandam mensagens. Como é que o senhor tem essa ideia para tentar colocar na prática? Porque há um apelo popular muito forte com relação a isso. O senhor falava do entorno das pessoas que são estupradas. Crianças, por exemplo, 85% das estupradas estão no entorno. É um vizinho, é o padrasto, é o tio, é o avô ou é a avó, é alguém que está lá no entorno e conhece a criança. E isso é muito grave. Foi uma realidade que vivi durante o meu histórico profissional, como promotor criminal, como secretário de segurança. Fiz um estudo amplo no mundo e achei que essa seria a alternativa que o STF, o Supremo Tribunal Federal, não iria barrar. Ou seja, a vontade do povo mesmo é castrar fisicamente, porque ninguém aguenta mais crime sexual. Mas como isso não é possível, encontramos um meio termo, que é uma castração química. Perde o desejo sexual e diminui a reincidência, isso está provado. Infelizmente, uma parte da esquerda lá se posicionou contra, mas nós tratoramos, foi maioria absoluta. Passou, já vai para o Senado, é uma grande vitória para nós podermos dar um freio nesses predadores sexuais, que não têm limite de idade, que não tem sexo, que não tem condição financeira. Isso atinge a todas as classes. Deputado, o senhor também é relator de um projeto sobre audiência de custódia. Estava vendo uns dados esses dias aqui numa pesquisa, numa reportagem que eu acabei de ler. De cada 10 audiências de custódia no Brasil, 6 a pessoa sai. Entre 6 e 7. E o senhor tem falado também que a audiência de custódia ela tem sido usada como o termo é seu, tá? Mecanismo automático de liberação de preso. Eu gostaria que o senhor explicasse esse ponto de vista do senhor, né? E o que é que esse projeto propõe para corrigir isso que o senhor aponta como uma distorção. Por que distorção? A polícia é quem mais sente isso. Prende o criminoso, muitas vezes o criminoso sai antes do próprio policial que está fazendo o flagrante. Quando não, na audiência de custódia, que o Brasil assumiu regras de tratado internacional, em 24 horas o criminoso está na rua. Agora mesmo uma mulher foi barbaramente espancada lá no município de Quebrangulo e o criminoso já reincidente foi colocado para fora da cadeia em 24 horas. Após a audiência de custódia. Até reclamei e também com a minha colaboração, esse criminoso voltou para a cadeia. Eu mostrei o erro do Poder Judiciário. Só que isso acontece no Brasil inteiro, todo dia. Elemento preso com 600 quilos de maconha solto na audiência de custódia. Botei isso no parecer, entreguei também esta semana. Estamos endurecendo em muito as regras da audiência de custódia e para crimes hediondos, em vez de ser em 24 horas, porque muitas vezes o juiz diz que não tem elemento suficiente. Vamos estender para ser decidido em 15 dias, já que a gente não pode acabar com a audiência de custódia, porque o Supremo decidiu assim. Nós vamos dar mais tempo para o delegado, o promotor e o juiz se prepararem e obedecerem regras que estarão lá nesse projeto para a gente evitar essa impunidade. Olha, já tivemos aproximadamente 2 milhões de audiências de custódia desde que esse provimento do CNJ, depois transformado em lei, entrou em vigor. E uma parte considerável, quase 1 milhão, foi liberado da audiência de custódia. Dentre aí, crimes gravíssimos. Com esse projeto, com essa relatoria, vamos aprovar e as regras mudarão essa realidade. Deputado, essas medidas, elas focam em crimes graves. E o senhor, quando foi secretário, falava muito em prevenção também. Há alguma política complementar neste sentido? Olha, eu tenho me esforçado muito na política de prevenção. Nós todos queremos que a prevenção chegue antes da punição. Esse é o mundo ideal. Mas, infelizmente, o Brasil tem perdido essa guerra. Lá, por exemplo, eu tenho um projeto que, na ameaça contra a mulher nos crimes de violência doméstica, a gente já toma atitudes mais drásticas. Mas a verdade é que o Congresso é dividido. A gente consegue avançar, mas a duras penas, porque tem muito defensor de bandido. Olha, o senhor tem experiência no combate direto, né, ao crime organizado e a todos os crimes
quando o senhor passou como secretário de Segurança Pública de Alagoas, enquanto promotor de justiça no estado de Alagoas. Na sua visão, o que é que está alimentando a criminalidade hoje no Brasil? Leis brandas, falhas na repressão ou ausência de políticas sociais, deputado? Olha, Douglas, você pergunta já sabendo a resposta, porque você conhece isso tão bem quanto nós. Todas essas situações, elas favorecem o crime organizado. O crime organizado no Brasil hoje tomou conta de norte a sul. O Brasil hoje se tornou o principal corredor mundial de tráfico de drogas. Nós estamos vizinhos à Bolívia, ao Peru, à Colômbia. Nós temos, infelizmente, um dos maiores mercados consumidores de droga. E eles estão lavando esse dinheiro dentro do país. E as empresas não são empresas ilegais, eles agora estão no transporte público, estão na limpeza, estão nas OS de saúde, eles estão nas fintech, que são as moedas digitais. Enfim, o Brasil está perdendo essa guerra. Muito também por essa mania de uma parte da política brasileira e dos poderes constituídos de passar a mão na cabeça dos grandes criminosos. A máfia mundial descobriu o Brasil como um playground. Nós precisamos dar um freio de arrumação, ter uma tolerância zero, porque a população não aguenta mais ser refém do crime. Ei, você viu o que aconteceu no Pilar agora? Sim. Mais de 15 homens se juntaram. 17 homens. Eu pensava que isso tinha onde? No Rio de Janeiro. Mas está se espalhando pelo Brasil invadiram a casa inteiro. E mataram o rapaz. Então, assim, a criminalidade está tomando conta da nação. A gente precisa empoderar o sistema de segurança, rigor nas leis, bandido preso com pena dura, judiciário e Ministério Público acabar de olhar só pelo lado do direito do criminoso e passar a olhar principalmente o direito da vítima e do cidadão de bem. E o legislativo tem a obrigação e a responsabilidade de fazer leis que protejam o cidadão. Nessa equação, todos têm culpa. Precisamos rever os procedimentos e botar bandido no lugar de bandido e o cidadão de bem ter uma proteção efetiva. É possível? É. Mas hoje o caminho é um caminho que traz pessimismo. Por quê? Porque se você olhar quem são hoje os grandes representantes do crime organizado no Brasil, eles continuam incólumes, protegidos e mandando no crime no Brasil. Nós precisamos mudar essa realidade, mudar essa trajetória. O povo brasileiro tem visto 40 mil assassinatos por ano, milhares de famílias chorando, ninguém aguenta mais de tanta impunidade. 2 grupos, o PCC e o Comando Vermelho, saíram de dentro das cadeias para dominar as ruas. Uma força absurda. Absurda. E hoje o crime organizado é um dos maiores empregadores da nação. Douglas, está mais do que na hora de tomarmos o comando do Brasil em relação ao crime. Precisamos mostrar que o Brasil pode vencer essa guerra. Por enquanto, estamos perdendo. Mas lá no Congresso tem lutado muito para mudar essa realidade. Para a gente fechar rapidinho, deputado, a nossa audiência está demais, todo mundo querendo perguntar, mas tem uma pergunta interessante que a diretora passou aqui no meu ponto. É o seguinte, a lei da castração química, ela vai atingir também quem tem dinheiro, porque essa história de estupro, de abuso, não está só na periferia. Ela está, muito pelo contrário, também em quem está lá no topo da pirâmide. Essa lei também atingiria essas pessoas e mais, a história da audiência de custódia também atingiria quem tem grana e quem tem condição de bancar um mega escritório de advocacia para tentar livrá-lo desse mal, porque isso é o grande medo que nós, enquanto cidadãos brasileiros, temos, né? Gato escaldado tem medo d'água. A lei serve para A, mas não serve para B. Serve para C, mas não serve para D. Essa lei serviria para todos, de verdade. Só para a gente fechar. A lei foi feita para todos, mas não vou ser hipócrita. O Brasil parece que tem 2 leis. Uma para pobres se aplica integralmente e a outra que o dinheiro fala mais alto. Infelizmente, Poder Judiciário, Ministério Público, as instituições e os poderes precisam ter a responsabilidade de aplicar para todo mundo. Ninguém aguenta mais um presídio lotado de pobres e rico com dinheiro, conseguindo grandes escritórios, conseguindo chegar junto do judiciário e conseguindo liberdade sem ter direito. Não é
à toa que não tem corrupto preso na nação. E são ladrões muito piores do que os batedores de carteira que estão na cadeia. Deputado, muito obrigado por ter vindo, um abraço, volte mais vezes e a gente continua, né, dialogando sobre esse assunto que é tão importante, né? O senhor está lá e o senhor representa mais de 3.300.000 alagoanos, que é a nossa população. Muito obrigado, muita honra. um abraço e até a próxima, tá? Obrigado, Douglas. Até mais.